Bom dia, igreja. Que alegria, não? Que bênção. Numa manhã chuvosa, como essa desse domingo, ver tantos rostinhos amáveis e devotos, fiéis ao nosso Senhor Jesus. É uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, mas também uma responsabilidade. Eu espero que o Senhor nos abençoe a todos. A responsabilidade é tanto daquele que fala, quanto daquele que ouve. Porque o objetivo de Deus é que sejamos todos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E também não apenas falantes, né? Tudo que eu falo aqui serve para mim como aviso, como exortação, como chamado, né? Assim como deve servir para todos vocês. Muito bem, eu cumprimentei vocês como igreja do Senhor Jesus. É assim que vocês se definem? Igreja de Jesus nós somos. No sentido amplo, no sentido universal, no sentido atemporal. Igreja do Senhor Jesus. Enquanto estivermos vivos, somos membros da igreja. Mas num outro sentido, mais local, nós somos a igreja de Jesus Cristo em Salto, neste momento. Percebem? Somos uma igreja local, a congregação de irmãos aqui que honram a Deus, servem a seu Filho Jesus, o têm como Senhor e Salvador das suas vidas. Somos uma família cristã, somos uma irmandade, somos uma comunidade. E para esta comunidade, eu quero dizer muito obrigado. Eu não estava aqui domingo passado e vocês elegeram uma nova diretoria para administrar os assuntos seculares relacionados à vida dessa congregação. Então, espero servir ao Senhor com corretude, com retidão e servir aos irmãos da melhor maneira possível também. Com relação à igreja de Éfeso, a igreja na cidade de Éfeso era uma congregação local, como a nossa, aqui em Salto. Paulo ministrou e serviu lá por 3 anos. Foi o local onde ele mais tempo permaneceu com a mesma comunidade. Ele tinha um amor muito grande pela igreja em Éfeso. E ele, estando preso em Roma, escreve uma carta aos Efésios, aos irmãos, porque Paulo se preocupava com a vida daquela igreja, com seu futuro, com seu crescimento, com a sua saúde espiritual. Assim como nós devemos nos preocupar com a nossa saúde espiritual, com a nossa vida congregacional, com o nosso futuro enquanto igreja de Jesus Cristo. Não é verdade? Então, se os irmãos quiserem abrir comigo em Efésios, capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre um pedacinho dessa carta. Mas eu acho que vai bem no âmago, vai bem no coração da vida da igreja. Que mensagem, quantas mensagens tem na carta de Efésios? São inúmeras mensagens. Daria para pregar um ano inteiro só sobre a carta de Paulo aos Efésios. Mas eu vou destacar os versículos 14 até o 21. Efésios 3, versículo 14 até o 21. Se trata de uma oração do apóstolo Paulo. Nada poderia acontecer na vida dos irmãos em Éfeso sem a ação de Deus. Então Paulo olha na direção certa. Ele olha para o alto e ele clama ao Senhor pela igreja em Éfeso. O que Paulo poderia fazer estando preso em Roma? O que nós podemos fazer estando presos na nossa rotina, no nosso cotidiano,
nos nossos problemas, nos nossos desafios. Quem aqui não está preso em uma turbulência de assuntos? Todos estamos mergulhados, inseridos no mundo, no contexto dessa vida. Filhos para criar, boletos para pagar, relacionamentos para consertar e restaurar, problemas pessoais para corrigir, falhas próprias a superar. Semeamos e colhemos. Muitos do que estamos vivendo hoje é fruto do que semeamos no passado. E essa igreja colherá no futuro frutos do que ela semear hoje. E a única fonte de poder vem do alto. Todo o poder vem de Deus. Paulo sabia disso. Olha como começa o versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Somos família de Deus. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração! Que oração! Paulo, preso em Roma. Deus foi tão generoso conosco, comigo e com você, que Deus permitiu, de alguma forma, que o apóstolo Paulo, de dentro do presídio, pudesse escrever as cartas que escreveu para as igrejas daquela época. E Deus foi tão poderoso e tão amoroso conosco que permitiu que essas cartas atravessassem o tempo e chegassem até nós, hoje, 2025. E nós temos elas impressas, nós temos elas nos nossos celulares, nós temos ela em qualquer lugar, traduzida para praticamente todos os idiomas do planeta. Embora eu tenha aprendido essa semana que ainda existem, se não me engano, 170 povos que ainda não têm a Bíblia traduzida para o seu idioma. Comunidades, que ainda não receberam. E é a responsabilidade de quem fazer chegar até eles? Paulo se pôs de joelhos, e tudo que ele pede pela igreja em Éfeso é que eles sejam fortalecidos. Fortalecidos com o poder de Deus. O autor de Hebreus escreveu, você não precisa abrir, no capítulo 4, versículo 16, uma exortação dizendo: acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque essa é a mente de Deus, esse é o coração de Deus, a disposição de Deus de receber as nossas orações. A exortação é: vá até Deus. E nós, como igreja, precisamos ir até a fonte do poder e pedir força. Mas para quê? Com que propósito? Se eu te oferecesse força, você faria o que com ela? Para que nós precisamos da força de Deus? Então Paulo responde, versículo 16: segundo a riqueza da sua glória, ele conceda que sejamos fortalecidos com o seu poder, mas com um propósito, né? Como corpo de Cristo, né? Nós recebemos esse poder, e esse poder de Deus, mediante o Espírito, no homem interior, vai agir em cada um de nós. É o poder de Deus que vai agir em você, e vai agir nele, e vai agir em mim. É o poder de Deus que vai agir dentro de nós, não fora. Às vezes a gente fica olhando, esperando que Deus haja lá fora e mude as coisas lá fora. Esse não é o modus operandi de Deus. Deus tem um exército, tem um soldado, outro soldado, outro soldado, outro soldado. Nós somos o exército de Deus. E é agindo no interior de cada um de nós que Deus quer transformar o mundo lá fora. Talvez você esteja pensando: o que faremos com toda essa força? Qual é a principal necessidade de uma igreja local, de uma congregação como a nossa? Do que nós mais precisamos? Talvez você possa pensar assim: olha, nosso prédio está precisando pintar. Talvez novas flores, talvez, né, um outro aparelho de ar-condicionado, ou resolver o problema um prédio novo, quem sabe. Salas de aula para a escola dominical mais equipadas, cadeiras mais confortáveis, pessoas mais preparadas e menos reclamonas. Não sei. Você pode pensar num monte de coisa, mas o que Paulo queria que os cristãos vissem é que o que nós precisamos, acima de qualquer coisa, é uma infusão do poder e da força de Deus. Nós precisamos da força do Espírito de Deus. Esse poder em nossas vidas começa com a oração. Está se sentindo fraco? Ore. Está se sentindo cansado? Ore. Está se sentindo desanimado? Ore. Desanimado, sem ânimo. Ânimo é vida, é fôlego. Sem fôlego, sem vida, de onde virá o fôlego? Deus nos fez alma viventes desde o momento em que Ele soprou em nós o fôlego da vida. E se estamos sem fôlego, precisamos estar entusiasmados, cheios de fôlego, cheios de Deus. E de onde virá? Adiante até o banco e falar: encha minha conta, e pega um empréstimo e põe R$1 milhão na sua conta. Isso vai mudar a sua vida? Não. Da onde virá a força, o entusiasmo? É o Espírito de Deus que tem que encher o nosso espírito. Paulo sabia disso, então ele clama pelos Efésios. E nós clamamos por essa igreja, para que uma igreja local agrade a Deus, para que ela glorifique a Deus. Ela precisa do poder divino, que só vem por meio da oração.
Talvez você tenha na sua casa um laptop, um notebook. Tem uma luzinha lá, ele tem uma bateria, né? E tem uma luzinha dizendo que a bateria está ok, está verdinha. Mas chega um momento que aquela luzinha apaga e aparece um sinal na tela dizendo: preciso urgentemente que você me ligue na tomada, porque a minha energia está acabando. E você vai buscar uma outra fonte de energia para realimentá-lo. Jesus sabia disso. Sabia que nós temos energia limitada. E nós precisamos reabastecer a nossa energia. Antes que a luzinha pisque, que a luzinha verde se apague, acenda um alarme, dispare um alarme, que eu estou caído, prostrado, sem forças. Antes disso, a oração te traz essa energia. A leitura da palavra te traz essa energia. A comunhão com os irmãos te traz essa energia. Celebrar a ceia do Senhor te traz essa energia. Ofertar, doar-se e servir te traz essa energia. Cantar a Deus renova essa energia. Falar e testemunhar sobre a sua fé renova essa energia. E quantas vezes nós ficamos sem orar, sem ler as Escrituras, sem comungar com os irmãos, sem celebrar a ceia, sem adorar a Deus em louvor, sem testemunhar a nossa fé, sem, até ficarmos zerados. Por quê? Por que fazemos isso? Autossabotagem? Não. A igreja de Deus pode mais. Deus quer mais. Ele investiu tudo, como o Valmir disse, o seu único filho amado, e deu o seu filho por nós. Deu tudo, apostou tudo. Porque Ele cria. Deus cria em cada um de nós. Deus tem fé em cada um de nós. Deus confia em cada um de nós. Deus tem esperança em cada um de nós. E Ele confiou a transformação do mundo à sua igreja. Nós somos o exército de Deus. Mas nós precisamos de força. Força para quê? Qual o propósito? Veja no versículo 17. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Habitar. No grego tem duas palavrinhas para habitar. Uma, nós fomos para Porto Ferreira, ficamos no hotel lá, nós estávamos habitando, era uma habitação. E tinha lá, dormimos uma noite naquele hotel, era uma habitação. Existe uma palavra grega para esse tipo de habitação temporária, onde você fica hospedado. Existe uma outra palavrinha grega para um outro tipo de habitação, que é firmar residência e é morar definitivamente num determinado local. E é essa palavrinha que está aí no grego, né? Essa palavrinha, né, ela significa fixar residência. Jesus deve habitar em nosso coração pela fé, para que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Deus é amor. Eu e você não somos. Nós somos descendentes de Adão. Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos amor e ódio. Nós somos alegria e tristeza. Nós somos fidelidade e infidelidade. Nós somos uma mistura do bem e do mal. Por isso nós precisamos de salvação. Por isso nós precisamos de perdão. Por isso nós precisamos de reconciliação com Deus. Nós precisamos, carecemos de Deus. E o único jeito, o jeito que Deus pensou,
o jeito que Deus planejou, foi Jesus habitar em nós. Assim o seu amor fixa a residência dentro de cada um de nós. E podemos ser transformados, em primeiro lugar, transformadores em seguida. Paulo orou para que Deus derramasse seu poder nas congregações. Nós devemos orar para que Deus derrame seu poder aqui, nesta congregação. Como saber se Jesus está residindo ou não nas nossas vidas? Existe um teste que indica se ele habita em nós ou não? Se ele está nessa congregação ou não? Será que existe um profundo amor entre os seus membros? Será que os cristãos estão arraigados e alicerçados em amor? O amor existente numa congregação indica, como um termômetro, a presença do Senhor Jesus. Se as pessoas que passam aqui fora percebem que o que existe entre nós é diferente do que o mundo oferece, que é um amor, que há um amor maior, aceitação, perdão, comunhão, fraternidade, uma ligação, um apoio, um suporte mútuo, fazemos tudo uns aos outros em amor, o mundo percebe. Então, se os de fora são capazes de perceber porque o amor está transbordando aqui nesta congregação, aí sim, podemos dizer que Cristo habita aqui no meio de nós. Se estamos todos mornos, lembra da carta de Jesus à igreja? Se estamos todos frios, eu nem vou falar. Não estaríamos nem congregados aqui. Às vezes as pessoas acham que Jesus acendeu o nosso fogo interno, o Espírito veio para que nós sejamos luz para o mundo e que nós somos uma lamparinazinha, uma velhinha, basta uma velhinha, né, brilhando na escuridão do mundo. E que isso é suficiente. Não! Deus quer que nós sejamos uma fogueira, que nós sejamos pessoas que estão aí, um holofote, transmitindo a luz de Jesus para o mundo. Não se confunda, não acha que é só ter uma velhinha que permite que você ande no escuro sem topar o dedinho do pé. Não é esse o propósito do chamado de cada um de nós. Então Deus nos concede força, em primeiro lugar, para que a gente compreenda o amor de Jesus. Deus nos concede força para que sejamos revestidos de amor, que tenhamos força para amar as pessoas, certo? Mas Ele também nos concede força e poder para que nós possamos entender o amor de Jesus, porque senão nós vamos confundir o amor de Jesus com outras coisas e acreditar ingenuamente que estamos vivendo e praticando e exercendo o amor de Jesus, quando na verdade não estamos. Por exemplo, quantas pessoas pensam que porque dão um dízimo para uma denominação religiosa, estão cumprindo o amor de Jesus? Não tem nada a ver com o amor de Jesus isso. Quantas pessoas acham que porque dão uma esmola no semáforo estão contribuindo, é o amor de Jesus? Quantas pessoas pensam que porque vem todo domingo, chega no horário, hein? Todo domingo aqui no culto de adoração, e porque chega no horário, sai no horário, não fala mal de ninguém, está cumprindo o amor de Jesus? Quantas pessoas pensam as coisas mais absurdas, terrenas, rasas, mundanas, humanas, frias, calculistas ou egoístas, para aparecer, para se exibir, para se mostrar, pensam estar cumprindo o amor de Jesus. Jesus falou no Sermão do Monte sobre isso, o sermão todo fala sobre isso. O que é de fato viver o amor de Cristo?
Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se te baterem na face direita, oferece para ele a esquerda. Jesus falou e falou e falou. E disse, nem todos naquele dia que chegaram, Senhor, Senhor. Falou, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus e passará a eternidade comigo. Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então eu preciso entender qual é o amor de Cristo. Então Paulo ora para que a igreja em Éfeso compreenda e entenda o que é o amor de Jesus. E eu falo hoje, retransmito a mensagem para que nós possamos entender de fato qual é o amor de Jesus, né? Precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus para compreender a largura, em primeiro lugar, do amor de Jesus. Eu gosto da imagem do Cristo Redentor lá no Rio, que ele está com os braços abertos. O amor, qual é a largura do amor de Cristo? O amor de Cristo é tão largo a ponto de abarcar toda a raça humana. Cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina, cada idoso, cada culto, cada inculto, cada rico, cada pobre, cada um que estiver em qualquer canto deste planeta, que o reconheça pelo nome. Ele também promete reconhecê-lo pelo nome. O amor de Jesus abraça a todos o que o chamem de Senhor. O que nós fazemos? Lá não, Jesus. Lá, aqueles deixa de fora. Não. Fecha. Jesus, vá fechando, Jesus, vá fechando. Não, é esse aqui, ó, é o nosso povinho escolhido. Esse é o povinho de Deus. Cuida desses. É verdade ou não fazemos isso? É o que nós fazemos. Olha para a calçada, torce o nariz. É o que nós fazemos. Como se nós estivéssemos fechando, diminuindo a largura do amor de Cristo, quando Ele nos pede, entenda o meu amor, e abra os seus braços, alcance todos que estão ao teu alcance, porque se estão ao teu alcance, é tua responsabilidade, que eu outorguei. Jesus nos outorgou uma responsabilidade. Esse é o chamado da vida cristã. Compreender a largura, compreender o comprimento. Qual é o comprimento do amor de Cristo? O comprimento, pense em tempo, existe de eternidade até a eternidade. Esse é o comprimento do amor de Cristo. Ele amou você antes de você nascer e vai amar você durante toda a sua vida, até o último suspiro. Ele estará amando você, mesmo no momento em que você estiver fazendo a pior das besteiras da sua vida. Jesus ainda estará amando você, porque esse é o comprimento do amor dele, de eternidade a eternidade. Ele continuará nos amando para sempre, mesmo quando a gente decide agir como se não tivéssemos amor por ele. Ele ainda nos ama. O mundo que nós vivemos hoje torna difícil compreender um amor sem fim, um amor incondicional. É difícil compreender o amor de Jesus. O mundo dá amor em medidas, em doses, em escalas. Qual o relacionamento mais íntimo da humanidade? Mais profundo? Marido e mulher. E tem casal que dosa o quanto de amor vai dar. Essa é a sua medida. É daqui até aqui. Mais que isso, não. O nosso combinado lá atrás é na saúde e na doença. Desde que eu não tenha que trocar sua fralda todo dia. Até onde vai? Até onde vai? Nós temos o hábito de dosar. Imagina para quem não é nem marido e esposa. Pais para filhos, filhos para pais, irmãos com irmãos.
amigos com amigos, e dentro da comunidade, da igreja. Até onde vai? Nós estamos acostumados a distribuir amor em doses, e muitas vezes doses homeopáticas. Jesus tem um comprimento de amor que é eterno, infinito, incansável, inesgotável, incondicional. Nós temos que aprender esse amor. Nós precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus para compreender a altura do amor de Cristo. Jesus está no céu com o Pai e é ali que Ele quer que eu e você estejamos para toda a eternidade. O amor de Cristo é tão elevado que Ele não quer que nós nos satisfaçamos com menos. O Satanás quer. Jesus quer coisas grandiosas para a gente, que a altura do seu amor, tudo Ele quer nos dar, tudo, não tem nada alto demais, difícil demais, ou, nossa, grandioso demais, que essa igreja possa desejar, que Jesus fala, não fale assim, está à sua disposição, vamos lá, eu acredito em você, eu invisto em você, o que você precisa? Mais poder, mais amor, mais graça, mais dom, mais, eu te dou, mais talento, eu te dou. O amor de Cristo vai até as alturas de Deus. Você tem ideia de quantos pés, ou metros, ou quilômetros? Em que altura você imagina o trono de Deus? Você estabeleceu já uma altura? Os aviões voam a quanto? 10 mil metros de altura, né? Mais ou menos isso, né? Quantos metros a mais será que está o trono de Deus? Ah, mas o homem já foi até a Lua, então um pouco mais além da Lua. Não, mas a sonda já foi até Marte, então Deus está mais longe ainda. A que altura está o trono de Deus? Onde Cristo está em pé, o Cordeiro está em pé, com uma marca no seu lombo da ferida que recebeu, porque Ele se doou por nós, e dizendo, o meu amor é infinito por você. E você é capaz de amar assim, porque é o meu Espírito que vai trazer o poder dentro de você, para você ter esse mesmo amor. Só precisamos compreender o amor de Cristo. E qual é a profundidade do amor de Cristo? O amor de Cristo é tão profundo que Ele só se despediu do céu. Só isso. Ele sendo Deus, como diz lá em Filipenses, se esvaziou da sua divindade. Imagina um soldado romano cheio de todas aquelas armaduras e capacete, espada, escudo, couraça e tudo com sandálias, todo preparado para a guerra, se despede de tudo, se tira tudo e vai nu para o campo de batalha. Foi isso que Jesus fez. Ele era Deus e veio e nasceu um nenezinho numa manjedoura. Essa é a profundidade do amor de Jesus. Ele veio à terra, nasceu de uma manjedoura, viveu, experimentou ser de carne e osso como nós. Viveu uma vida sem pecados e mostrou para a gente que é possível. E se dispôs a morrer numa cruz por nós. Essa é a profundidade do amor. Do nosso Senhor Jesus. Ele se dispôs a morrer numa cruz por mim e por você. Será que nós não podemos compreender o amor de Cristo? Será que é tão difícil de compreendermos o que Cristo fez por nós? Não podemos
compreender o amor de Cristo e permanecer indiferentes a Ele. Todo aquele que diz que conhece Jesus, mas permanece indiferente a esse amor de Jesus, é mentiroso, diz o apóstolo João. A verdade não está nele. Como você pode dizer que conhece a Jesus, conhece o amor de Jesus e não é transformado por ele? Temos que nos lembrar que a força para compreender esse amor não está em nós mesmos. Essa força vem do céu, vem de Deus, desce lá do Pai das luzes. Precisamos orar uns pelos outros. Nós começamos na quarta-feira, algumas semanas atrás. Temos irmãos fortes. Vocês são irmãos fortes que num domingo chuvoso e frio estão aqui para adorar a Deus. Na quarta-feira, como o Barroso disse que chegamos aqui, o prédio tinha sido invadido, a porta estava aberta e tudo mais. Irmãos vieram aqui orar pela vida. Veja como o despertar de uma congregação incomoda o inimigo. E ele fará de tudo para impedir, para desanimar-nos, para nos desestimular. Orar. Precisamos orar. Paulo orou. Ore para que seus irmãos em Cristo tenham poder de amar uns aos outros, como Deus deseja que amemos. Ore. Eu preciso orar. Você precisa orar. Ore para que você mesmo tenha poder, como nunca teve antes, de compreender o maravilhoso amor de Jesus. Ore para que essa congregação tenha essa compreensão. Deus nos concede força também. Olha os últimos versículos, 19. Conhecer o amor de Cristo, é isso que Paulo pede, que nós recebamos força e poder para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para quê? Sublinha aí na sua Bíblia essas palavrinhas, para quê? O que quer dizer para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? É para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Toda. Quando eu falo toda, se eu falar assim, todo carro lá fora está molhado, porque choveu. Quantos estão secos? Se eu falar, todos os pisos desta sala foram encerados, quantos ficaram sem cera? Então, quando diz toda, já é 100%. Correto? O que quer dizer plenitude? Chega no posto de gasolina e fala, enche o tanque. Ele fala, encheu. Esforça um pouquinho mais, vai derramar. Está derramando. Encheu até a boca. Isso é plenitude. O tanque está cheio, está derramando. 100% de toda a plenitude de Deus. O que é Deus? Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, todo conhecedor, está em todo lugar, pode todas as coisas. Então, olha aonde Paulo quer que a igreja em Éfeso chegue. Qual é a meta? No caso da Dilma dava para dobrar a meta, né? A gente atinge a meta e depois dobra a meta. Não, aqui não dá para dobrar a meta, porque a meta é 100% de 100% de Deus, que é tudo em todos. Não tem mais para onde encher. Paulo quer que a igreja em Éfeso seja tomada de toda a plenitude de Deus. Eu e você precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus.
E o único jeito é se nós orarmos uns pelos outros, para que sejamos cheios pelo poder do Espírito no homem interior. E assim poderemos trazer alguma transformação para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. O que significa, trocando em miúdos, ser tomado de toda a plenitude de Deus? Significa ser como Jesus. O que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? Significa ser como Jesus. Ter a mente dele, ter os pensamentos dele, agir como ele, ter a compaixão que ele sempre demonstrou, o amor que ele tem, o compromisso com a vontade de Deus que ele tem, sempre demonstrou. Significa ter a confiança que Jesus tinha no próprio Pai. Significa ter o apreço, o gosto pela vida que ele demonstrou, não só pela minha vida, mas pela vida do meu próximo. Jesus se importou, se interessou com todos ao seu redor. Significa ter a alegria que ele teve, mesmo diante de todo o sofrimento. Significa ter a bondade que Jesus teve, de varar madrugada, curando multidão de enfermos que não paravam de chegar, e ele, exausto como homem que era, e continuar curando e derramando o seu amor para aquelas pessoas. Significa ter a capacidade que o próprio Jesus tinha de louvar e honrar o seu Pai Celestial. Isso sim é vida transformada. Você já imaginou se todas as pessoas neste mundo que se dizem cristãos, que se dizem servos do Senhor Jesus, preenchidos de toda a plenitude de Deus e amando com a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, o que seria desse planeta? Se nós fizermos isso nesta congregação, essa igreja daqui a alguns anos vai ter outra história para contar. Amém? Deus deseja ardentemente que cada um de nós, que cada igreja local, cada congregação possa experimentar o seu poder. Deus não é mesquinho, Deus não está segurando. Tiago diz que aquele que pede com fé, tudo recebe. Deus não nos impropera, isso não é para vocês são aí de salto, vocês são meio caipirinha, vocês não falam correto português. Deus não faz assim. Deus quer derramar toda a sua grandeza e poder sobre nós. Por que nós somos tão tímidos na hora de orar? Meu Deus, nos ajuda a comprar um celularzinho novo para filmar, porque o nosso deu pau. Quando a gente podia ter um sistema de vídeo transmitindo o culto para o país inteiro, se quiséssemos. Não, porque a gente é muito pequeno. Se a gente tiver a mente de Cristo e o coração de Cristo, Deus fará maravilhas no meio de nós. É verdade ou não é? Ele quer que as congregações tenham poder para fortalecer uns aos outros, para amarem uns aos outros. Muita gente, quando manda mensaginha de WhatsApp aí, escreve assim: bom dia, força
foco e fé. Os 3 Fs, né? Eu já preguei sobre fé. Eu já preguei sobre foco. Hoje eu estou pregando sobre força. Qual é a nossa força? Se você olhar no espelho, se eu olhar no espelho, eu vou falar assim: coitada da igreja de Salto. Olha o que ela tem. Mas se nós olharmos com os olhos do Espírito, num espelho espiritual, e percebemos que o Espírito de Deus habita dentro de nós, uau! Nós podemos fazer grandes coisas. Amém? Você ficará maravilhado com o que Deus pode fazer na sua vida e através de você. Deus te abençoe, um ótimo domingo, boa semana a todos.